toda função tem um valor de entrada, realiza a operação e aí vai ter um valor de saída. Tá? A função a gente denota pela letra f. Então, ó, f de x, a função de x. O valor de entrada é o x. Tá? O número que eu colocar aqui no lugar vai ser o valor de entrada. E aí eu vou ter que operar a função. Por exemplo, x ao quadrado, se x for par. E x mais 5, se x for ímpar. Tá? Se o valor daqui de entrada for par, eu vou fazer esse valor ao quadrado. Se o valor de entrada for ímpar, eu vou somar 5. Então, se eu tiver f de 2, a função de 2, como 2 é par, vai valer essa regra aqui, x ao quadrado. Então, vai ser 2 ao quadrado, 4. Agora, se eu pegar um valor ímpar, f de 3, vai valer essa outra regra. Então, vai ser 3 mais 5, 8. Tá? Vamos adiante. Bom, uma função não precisa ter uma regrinha matemática. Vamos ver essa aqui, ó. H, só para diferenciar da outra que eu usei a letra F. Então, H aqui também é uma função. A função H de x. O que ela está mandando eu fazer? Dado esse número aqui, o número que eu colocar no lugar do x, eu preciso ver qual é o próximo número que começa com a mesma letra que o x. Então, se eu tiver, por exemplo, H de 2, esse 2 vai para o lugar do x. 2 começa com a letra D. Qual é o próximo número que começa com a letra D? É só a gente ir contando. Ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O próximo número que começou com a letra D foi 10. Se eu fizer agora com o 3, H de 3. 3 começa com a letra T. Qual é o próximo número que começa com a mesma letra? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O próximo a começar com a letra T é 13. Cuidem uma coisa. A que a gente fez antes, qualquer lugar do mundo vai ter a mesma resposta. Essa aqui não. Essa aqui está escrito em português. Ó, 2, 10, 3, 13. Se eu trocar a língua, se não fosse em português, eu teria outros resultados. Tá? Cuide disso aqui. Essa função que não é matemática vai depender fundamentalmente da língua que está fazendo. Cada língua vai ter um resultado diferente. Bom, a gente também pode fazer uma relação, tipo y igual a x mais 1, e transformar isso aí numa função. Y vai ser uma função de x, e aqui eu tenho x mais 1. Tá? Então, olha só, se eu tiver f de 0, meu x é 0. Eu olho a regra é somar 1. Então, eu vou ter 0 mais 1, 1. Se eu tiver a f de 2, a regra é somar 1. Então, é 2 mais 1, 3. Agora que a gente já tem esse resultado, a gente pode construir uma tabela de x, y. O que acontece com o y dependendo do valor do x? X, aqui eu usei 0, ó, f de 0. Então, o x é 0. O resultado que eu tive é 1. 0, 1. F de 2, então meu x é 2. Quando o x for 2, o resultado é 3. Então eu tenho 0 e 1, 2 e 3. Isso aqui eu consigo montar um par ordenado. O valor de entrada, 0. O valor de saída, 1.
O valor de entrada, 2. O valor de saída, 3. E, agora que eu tenho o par ordenado, eu consigo construir o gráfico dessa função. Lembre-se, eixo da abscissa, horizontal, x. Eixo da ordenada, vertical, y. 0, 1. Abscissa 0, ordenada 1. Abscissa 0, ordenada 1. Abscissa 2, ordenada 3. Abscissa 2, ordenada 3. Sobe 3. 1, 2, 3. Caso seja uma função contínua, isso aqui vai gerar uma reta no plano. Certo? Reparem que nem tudo que tenha um gráfico é uma função. Esse meu círculo quase perfeito aqui, ó, eu vou dizer para vocês que ele tem raio 2. Então ele vai passar aqui pelo 2, pelo menos 2 e pelo menos 2. Certo? Esse círculo aqui, a gente tem a equação que vai formar ele. Equação geral do círculo. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a o raio ao quadrado. No caso, 2 ao quadrado, 4. Tá? Bom, olha só o que a gente vai fazer agora. Se eu pegar aqui o 1, quanto vale a ordenada desse ponto? Qual o valor que eu vou ter aqui? Eu sei que a minha abscissa é 1, mas eu não sei a minha ordenada. Eu preciso achar essa ordenada. Bom, como eu sei que a abscissa é 1, o meu x é 1. Então, 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. 1 ao quadrado, 1. Como eu preciso isolar o meu y, eu vou trocar 1. Vou ter y ao quadrado igual a 4 menos 1. Y ao quadrado igual a 3. Y ao quadrado, para poder cancelar aquele expoente, é raiz. Então, mais e menos raiz de 3. O que eu descobri? Que esse valor aqui, ó, é raiz de 3. E esse aqui de baixo, esse aqui, ó, é menos raiz de 3. Tá? E exatamente por eu ter dois resultados, raiz de 3 e menos raiz de 3, isso aqui não é uma função. Uma função não pode ter mais do que um valor para cada abscissa. Cada abscissa tem que ter a sua ordenada. Nesse caso aqui, ó, a abscissa 1 teve duas ordenadas, a raiz de 3 e a raiz de menos 3. Como eu tenho mais de 1, isso aqui não é uma função. Certo? Não pode acontecer isso. Uma abscissa, uma ordenada. Se uma abscissa tiver mais que uma ordenada, não é uma função. Vamos fazer um desenhozinho aqui do lado. Ó. Por exemplo, se eu fizer esse gráfico aqui, ó, não é uma função. Porque pelo menos esse ponto aqui, ó, vai ter duas ordenadas. Resumindo, o gráfico não pode voltar. Ele tem que ter um movimento sempre na mesma direção. Não importa qual seja esse movimento que ele faça, mas ele não pode voltar. No momento que ele volta, ele vai ter uma repetição para a abscissa. A abscissa vai ter dois valores para o y, dois valores para a ordenada. E aí deixa de ser uma função. Para ser função, não pode repetir valores para a mesma abscissa.